Em janeiro de 1959, um grupo de 9 pessoas fez uma viagem de esqui no norte dos Montes Urais. Dentro de 16 a 18 dias, eles planejavam percorrer cerca de 300 quilômetros e escalar 2 picos. Todos, exceto um, eram estudantes sêniores e graduados do Instituto Politécnico dos Urais, e o grupo era composto de 8 rapazes e 2 meninas, já que no início iriam fazer essa viagem 10 pessoas. O líder deles era Igor Dyatlov, um aluno do 5º ano da Faculdade de Engenharia de Rádio. No dia 23 de janeiro, o grupo partiu para Serov, cidade no norte da região, e no dia 28, somente 9 pessoas iniciaram o trajeto. Yuri Yudin, que também seria um dos participantes, voltou para casa pois sua perna estava doendo muito e ele percebeu que não conseguiria andar. Sem ele, eles partiram em sua jornada, e no dia 12 de fevereiro, o grupo era aguardado no ponto final, mas eles não chegaram. Como o grupo não chegou ao seu destino final, após 5 dias, equipes de resgate foram enviadas para fazer buscas. Eles tiveram a ajuda de uma equipe aérea, reuniram vários grupos de estudantes com experiência em caminhadas, enviaram um grupo para fazer buscas diretamente no trajeto que deveria ter sido feito e pediram ajuda aos militares e caçadores locais. Todos procuraram principalmente na área entre as montanhas Otorten e Oika Chakura. A julgar pela rota que Igor Dyatlov aprovou na comissão de turismo, o grupo poderia ter se perdido naquela área. Depois de 3 dias de busca, quando ainda esperavam que o grupo estivesse em segurança, foram descobertas as tendas deles com o teto cortado. O grupo de busca foi atraído para a área das tendas e desde o primeiro momento ficou claro que eles teriam que vasculhar melhor aquela região. E de fato, no dia seguinte foi possível avistar uma trilha de pegadas que descia a encosta em direção à floresta e ao rio Lorsva. Apesar de já terem passado vários dias, os rastros eram claramente visíveis, porém parecia haver somente 8 pares de pegadas e deveriam ter 9 pessoas na expedição. Seguindo seu rastro, a equipe de resgate encontrou 5 corpos. A julgar pela forma como estavam deitados, eles não tentavam se afastar da tenda, mas sim retornar para ela. Eles estavam vestidos de forma muito estranha para o frio, sem sapatos e sem agasalhos. Parecia que todos saíram desesperados, vestindo apenas as roupas que usavam para dormir. Ali já ficou claro que ninguém do grupo de Dyatlov seria encontrado vivo. No entanto, haviam 4 pessoas ainda desaparecidas. Seus corpos foram descobertos somente em maio, quando a neve começou a derreter. Conforme estabelecido pelo exame forense, os 5 encontrados primeiro perderam suas vidas por hipotermia, e 3 dos 4 encontrados por último tiveram ferimentos graves. Muita coisa foi feita durante a investigação, toda a área onde ficava a tenda e os corpos foram vasculhados exaustivamente, tentando encontrar algo que pudesse levar a uma solução para esse estranho incidente. Mas nada parecia fazer sentido, porque aquelas pessoas sairiam de suas barracas as cortando por dentro e fugindo sem agasalhos. A ausência de um motivo claro para essa atitude deu origem a um grande número de versões, inclusive as mais fantasiosas. Oficialmente, o caso foi encerrado com a conclusão de que a causa da morte do grupo foi uma força natural que eles não conseguiram superar. Porém, algumas pessoas acreditam que eles se tornaram testemunhas acidentais de um teste secreto de uma nova arma militar. Essa versão nasceu de inúmeras evidências de bolas de fogo avistadas no céu. Mais de 1 ou 2 pessoas em diferentes áreas da região confirmaram que em fevereiro de 1959 viram um estranho fenômeno no céu, que eram bolas luminosas. Depois de verificar cuidadosamente as informações sobre lançamentos de foguetes de diferentes locais de teste, descobriu-se que foi durante os períodos em que as pessoas observaram as bolas de fogo no céu que os foguetes foram lançados. O local de teste, é claro, fica longe da região, mas a altitude de voo era tanta que os mísseis eram visíveis. No entanto, outra teoria surgiu porque as roupas das vítimas emitiam uma certa radiação, dando brecha para a suposição de que isso poderia de alguma forma estar relacionado com a morte deles.
Mas no final, quem estudou os materiais concluiu que não eram as roupas que estavam com radiação, mas sim as manchas de sujeira que estavam nelas. Ou seja, os elementos radioativos provavelmente estavam no solo. Porém, como em todo caso de mistério, sempre existem as versões mais fantasiosas. Uma dessas versões é de que o que aconteceu ali foi um ritual, mas essa versão surgiu bem no início e quando o exame constatou que as barracas foram cortadas por dentro e não por fora, ou seja, que eles tentavam desesperadamente sair dali o mais rápido possível, essa versão foi descartada. Afinal, se o caso foi um ritual, seria lógico supor que alguém os atacou de fora e não por dentro. Por fim, a versão que possui mais adeptos é que o grupo foi pego em uma avalanche. Evgeny Buyanov, pesquisador de São Petersburgo, e Boris Slobodson conduziram suas próprias análises das possíveis causas da morte do grupo. Eles também estudaram as condições climáticas na área e chegaram à conclusão de que a barraca naquela noite estava montada de acordo com todas as regras de proteção contra o vento, mas os turistas não levaram em conta o perigo do derretimento da neve, e ao preparar o acampamento, eles retiraram uma camada de neve que estava em cima. Essa neve deslizou para a tenda durante a noite e os que estavam ali sofreram os ferimentos mais graves. A neve caindo na tenda causou pânico, as barracas foram cortadas por dentro e as vítimas foram retiradas. Todos, exceto um, podiam andar sozinhos e esse teve que ser carregado, por isso só haviam 8 pares de pegadas e não 9. Eles não se vestiram porque tinham medo de outra avalanche. Aparentemente, o grupo esperava chegar até a floresta, se abrigar do vento e tentar resistir até o dia amanhecer. Mas eles não tinham nada para cortar lenha, não podiam realmente acender o fogo e a temperatura naquela noite caiu para 20 graus negativos, ou até menos que isso. Então, eles infelizmente acabaram falecendo por causa do frio. E honestamente essa é a versão que eu acho que faz mais sentido, que eles acabaram perdendo a vida por causa de algum evento climático que aconteceu e eles tiveram que sair das barracas rapidamente. No entanto, como em todos os casos, também existem aquelas pessoas que dizem que eles foram atacados por seres extraterrestres, que eu acho que é o mais clichê nessas histórias, é que os alienígenas, se você não sabe a explicação, foram os alienígenas. Enfim, em 2019, passados 60 anos da morte do grupo, a comissão de investigação voltou aos materiais do caso, e os seus especialistas também chegaram à conclusão de que uma avalanche foi a causa mais provável da morte deles. Mas você, o que acha dessa história? Você acha que eles de fato perderam a vida por causa de uma avalanche ou aconteceu alguma outra coisa ali entre o grupo que ocasionou nesse desespero para fugir e eles acabaram perdendo suas vidas? Existem pessoas também que acreditam na teoria de que eles simplesmente tiveram uma briga entre eles e todos acabaram perdendo a vida por causa dessa confusão. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixe ela aí nos comentários. Então por hoje é só e eu espero ver você no próximo vídeo.